Introdução. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e a misericórdia estejam com o mensageiro e toda a sua estirpe, seus companheiros e seus seguidores. O Alcorão é a palavra de Allah revelada a Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, desde a surata de abertura até a surata dos humanos, constituindo o derradeiro dos livros revelados à humanidade. Ele encerra em sua totalidade diversificadas nuances, tais como a felicidade, a reforma entre os homens, a concórdia no presente e no futuro. Ele foi revelado, versículo por versículo, surata por surata, de acordo com as situações e os acontecimentos no decorrer dos 23 últimos anos da vida do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Uma parte foi revelada antes da Hijra, em Meca, e outras depois, em Medina. Os versículos e as suratas revelados em Meca abrangem as normas da crença em Allah, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros e no dia do juízo final. Os versículos e as suratas revelados em Medina dizem respeito aos rituais e à jurisprudência. Nele há narrativas sobre os nossos antecessores e sobre os nossos sucessores, e é um árbitro entre nós. Há narrativas de povos anteriores, de séculos passados, a história dos profetas, dos mensageiros, dos povos, dos grupos, das pessoas, dos acontecimentos e do desenrolar da história da civilização. Nele há explicações e exemplos para aqueles que por ele queiram pautar suas vidas, e exortação para quem tem coração e está disposto a aceitá-la e a prestar testemunho. Ele revela a lei imutável de Allah, quer seja na perdição dos extraviados, quer seja na salvação dos encaminhados. Ele ensina que o mundo dos homens, no decorrer dos séculos, só é benéfico com a religião de Allah, que a humanidade, o que quer que faça, não alcançará a almejada felicidade se não se iluminar, guiando-se com a mensagem divina. Nele há revelações do futuro sobre o dia da ressurreição, sobre a vida futura, no dia em que os homens se congregarão junto ao Senhor do Universo. Aquele que fizer um bem, quer seja do peso de um átomo, vê-lo-á. E aquele que fizer um mal, quer seja do peso de um átomo, vê-lo-á. 99ª surata, versículos 7 e 8. Nele é o julgamento dos problemas e das questões onde é premente uma explicação e uma diretriz do caminho a seguir, no que diz respeito às questões da crença e do pensamento, do caráter e do comportamento, das relações econômicas, dos ramos doutrinários, dos julgamentos pessoais ou não. Ó humanos, já vos chegou uma prova convincente de vosso Senhor e vos enviamos uma translúcida luz. 4ª surata, versículo 174. Recorda-lhes o dia em que faremos surgir uma testemunha de cada povo para testemunhar contra os seus, e te apresentaremos por testemunha contra os teus. Temos te revelado, pois, o livro, que é uma explanação de tudo, é guia, misericórdia e auspício para os muçulmanos. 16ª surata, versículo 89. Não há uma lei religiosa ou um problema no que diz respeito ao mundo e à vida dos homens que não tenha no Alcorão uma solução. Ele é um auxílio inesgotável, guia, explicação e orientação para todos, quer seja em partes ou no todo. Já vos chegou de Allah uma luz e um livro esclarecedor. 5ª surata, versículo 15. Sim, este fabuloso Alcorão é a luz orientadora para a humanidade. Ele arrancou-a das trevas e transportou-a para a luz, para a verdade e para a verdadeira senda. Foi o ponto de transformação na sua longa história, tirando-o da vida atroz de corrupção e levando-a para a vida de liberdade, de religião e de orientação. E instituiu no mundo todo no mundo todo o direito e a compreensão, tirando a humanidade do mais baixo degrau
e elevando-o aos píncaros da perfeição, de maneira sobranceira. As evidências e os significados que o Alcorão abrange, já citados, só podem ser entendidos através de explicações do texto alcorânico e de seus versículos. Tal explicação é uma pesquisa sobre a vontade de Allah, sobre o conhecimento dessa vontade através de suas palavras no Alcorão, de acordo com a capacidade humana. A ciência da exegese nasceu débil e cresceu paulatinamente até alcançar a maturidade e seguir formidavelmente neste diapasão que conhecemos hoje. Na época da revelação do Alcorão, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam vivia, não havia necessidade para explicação dos versículos, nem a regulamentação dessa ciência, porque o texto na sua totalidade era claro, compreensível para o profeta e seus companheiros. Apesar disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam explicava alguns versículos e algumas pronúncias que podiam causar ambiguidades. Também os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e alguns adeptos assim o fizeram. Isto porque poderia haver má interpretação, quaisquer que fossem as razões que teriam de se desenrolar na alvorada de um povo progressista em formação, que iria expandir-se através de conquistas, enriquecendo sua existência com acontecimentos históricos, discussões doutrinárias e pesquisas em jurisprudência e política. O Alcorão era e continua sendo o centro da cultura islâmica, dos movimentos filosóficos e de todas as suas atividades intelectuais. Seus versículos estimulam a nele pensarmos. Disse o Altíssimo: Eis o livro que te revelamos, para que os sensatos recordem seus versículos e neles meditem. 38ª Surata, versículo 29. Disse mais: Não meditam acaso no Alcorão? Se fosse de outra origem que não de Allah, haveria nele muitas discrepâncias. 4ª Surata, versículo 82. E disse ainda: Não meditam acaso no Alcorão, ou é que seus corações são insensíveis? 47ª Surata, versículo 24. Sua explicação nada mais é do que o resultado de meditação e deliberação. O ponto de vista dos outros na matéria, bem como seus métodos, são diversificados. Alguns, levados pela simpatia doutrinária, apegaram-se à explicação dos versículos, nesse sentido. Outros, levados pela simpatia linguística, eloquente, estilística e literária, apegaram-se também a esse particular. O mesmo aconteceu com os simpatizantes da jurisprudência. Outros ainda apegaram-se à explicação das narrativas. Neste particular, houve aqueles que se prolongaram na explicação até a prolixidade estafante, e outros restringiram-se à sucinteza chocante, e outros ainda quedaram-se no meio termo. Deles houve quem entendesse para a explicação pessoal, e outros ainda houve que introduziram na explicação muitos outros conhecimentos. Alguns fizeram-no em estilo esdrúxulo, outros em estilo claro. De tudo isso resultou uma grande riqueza científica e um movimento intelectual considerável.